Tem gente que acha que amor é coisa de jovem, que depois dos 50, o coração só serve para bater, não para se entregar de novo. Mas Helena provou que recomeçar não tem idade, só coragem. Ela era viúva há 6 anos. Morava sozinha, com seu gato e suas plantas. Tinha uma rotina tranquila: café pela manhã, livros à tarde. E um silêncio que já não doía. Só existia. Até aquele dia de outono, na biblioteca municipal, quando ela deixou cair um livro de poesia. E um homem com olhos calmos o devolveu com as mãos trêmulas. Seu nome era Eduardo. Também havia perdido alguém. Também achava que o amor já tinha passado. Hoje, eu vou ler trechos do diário dela, porque às vezes, o amor maduro não grita, só sussurra com paciência. O primeiro trecho está datado de 12 de março. Hoje, ele me convidou para tomar um café. A frase soa simples, banal até, mas no ar do meu escritório, depois de 20 anos lidando com as mesmas planilhas e as mesmas xícaras de café amargo, ela soou como um pequeno terremoto. Foi no corredor, perto do elevador. Ele segurava uma pasta e cheirava a sabonete de ervas, não a desespero. Não disse namorar. Graças a Deus. A palavra teria sido pesada demais, cheia de expectativas e rastros de outros amores falidos. Em vez disso, foi leve, concreto, gentil. Tem um lugar perto daqui com o melhor pão de queijo da cidade. Quer ir? Um convite sobre comida, não sobre destinos. Sobre o presente, não sobre promessas. Eu quase disse não. A resposta automática subiu da garganta, ácida e familiar. Por medo. Medo de que, ao dizer sim, eu estivesse traindo a mulher que fui por tanto tempo. Aquela que carregava marcas tão profundas que as confundia com a própria pele. Por lealdade ao que fui. Como se aceitar um café fosse apagar minha própria história. Declarar que tudo que veio antes não valeu a pena. Por vergonha de querer de novo. Vergonha dessa pontinha de esperança, latejante e frágil, que insiste em brotar mesmo depois de tanto inverno. Parece coisa de adolescente, não de uma mulher com cabelos prateados e uma conta de luz para pagar. Mas fui. Disse sim com a voz um pouco rouca, e ele apenas acenou com a cabeça, sem fazer alarde. O lugar era pequeno, com mesas de madeira riscada e um cheiro divino de café fresco. Conversamos. Falamos de livros ruins, de dores nas costas, da loucura do trânsito. Rimos. Não houve drama, nem declarações, nem mãos suadas se tocando. Apenas 2 pessoas compartilhando uma tarde comum. E então, no meio daquele pão de queijo ainda quente, eu entendi. Descobri que, depois dos 50, o coração não corre, ele caminha devagar, mas com mais certeza. Não há mais a ânsia de possuir, de fundir, de perder-se no outro. Há o prazer da companhia, do silêncio compartilhado, da curiosidade genuína. Cada passo é dado com o peso da experiência e a leveza de quem já sabe que sobreviveu a despedidas. A certeza não é de para sempre, é de por agora. E por agora, é mais que suficiente. Saí de lá sem saber se haverá um próximo café, mas com uma paz nova. Há de ter permitido a mim mesma um pequeno sim, sem culpa. O coração, afinal, não é uma tumba. É um músculo. E hoje, ele deu um passo. Devagar. Firme. O segundo trecho, de 24 de junho. Ele não me beijou por 3 meses. Escrevo isso e percebo como, aos 30, isso soaria como desinteresse, como um sinal alarmante a ser discutido com as amigas. Aos 50 e poucos, soa como um milagre.
São 90 dias de conversas no telefone ao final da noite, de cafés compartilhados em silêncio confortável, de histórias trocadas aos poucos, como quem não quer assustar os fantasmas um do outro. Só segurou minha mão na frente da livraria, quando começou a chover. Estávamos sob a marquise, discutindo um autor que ambos detestamos. O céu escureceu de repente, e as primeiras gotas, pesadas e quentes, começaram a martelar o asfalto. Uma senhora apressada esbarrou em mim, e eu quase perdi o equilíbrio. Foi então, sem cerimônia, sem discurso. Seus dedos simplesmente encontraram os meus, envolveram-nos com uma firmeza calma e me puxaram suavemente para mais perto da parede, longe do aguaceiro. E naquele toque, senti mais do que em 1000 paixões jovens. Não foi um choque elétrico. Não foram borboletas no estômago. Foi algo muito mais profundo e raro. Foi um porto seguro. Na palma da sua mão, áspera de tanto trabalhar, eu li tudo o que precisava saber. Respeito. Pelo meu espaço, pelo meu tempo, pela minha história que ainda não conhece por completo. Um respeito que não precisa provar nada, que simplesmente é. Presença. Total, absoluta. Ele não estava pensando no próximo passo, no que diria, no que aquele gesto significaria. Estava apenas ali, comigo, na chuva, segurando minha mão como se fosse a coisa mais natural e importante do mundo. Paciência. A paciência infinita de quem não tem pressa de chegar a lugar nenhum, porque entende que o caminho já é a recompensa. A paciência que sussurra: temos todo o tempo do mundo, ou pelo menos, todo o tempo que nos for dado. Ele não quer me salvar. E essa talvez seja a maior libertação. Após uma vida achando que o amor precisava ser dramático, um resgate mútuo de abismos, ele chega e me mostra o contrário. Ele vê minhas cicatrizes e não as romantiza, nem tenta apagá-las. Apenas as reconhece como parte da paisagem que sou. Só quer caminhar ao meu lado, passo a passo, no sol e na chuva, nas livrarias e nos supermercados, nos dias bons e nos dias ruins. Sem promessas grandiosas, apenas a quieta e imutável disposição de estar ali. E isso é tudo. É mais do que eu jamais ousei esperar. É o amor que não grita, mas que ecoa, que não consome, mas que alimenta, que não exige, mas que oferece. Encontrei, não um herói, mas um companheiro. E descobri que, no fim das contas, era exatamente isso que meu coração, sábio e cansado, sempre soube que precisava. O último trecho, de 30 de novembro. Hoje, completamos um ano. Um ciclo de 4 estações, 12 luas, 52 domingos. Quando contei para minha irmã, ela perguntou: e a festa? Não haverá festa. Não trocamos presentes. Nos presenteamos com o que já temos. Um ano de paz. Não temos aliança. Nossos dedos estão livres de símbolos. Acho que nossos corpos aprenderam que promessas não ficam presas em metais, mas em gestos repetidos. Em olhares que não fogem. Em ausências que não doem. Não moramos juntos. Temos 2 casas, 2 rotinas, 2 pilhas de louça para lavar. E isso está certo. Depois de viver um amor que era uma fusão sufocante, hoje entendo que a verdadeira intimidade respeita portas fechadas, silêncios necessários, a solidão que não é solidão porque se sabe o outro existindo do outro lado da cidade. Só temos domingos de leitura no sofá, onde o único som é o virar das páginas, e às vezes, um suspiro de contentamento. Ele lendo seu livro de história, eu sublinhando um romance. Nossos pés se tocam debaixo do cobertor. Essa é nossa cerimônia semanal. E segundas com mensagens curtas. Bom dia, Helena. O sol está lindo. Nunca eu te amo. Nunca sinto sua falta.
Apenas o sol. Apenas o dia. Apenas o fato de que, ao acordar, seu primeiro pensamento foi compartilhar comigo um fragmento de beleza do mundo. Isso, descobri, é um idioma mais profundo. Às vezes, penso, será que é pouco? A voz antiga sussurra. Deveria haver mais drama, mais ciúme, mais provas, mais necessidade. E então, mas então ele chega, sem bater, porque já sabe que a porta está aberta. Traz um pão fresco do forno da esquina. Põe a chaleira no fogo. Me olha nos olhos. De um jeito que ninguém mais olha, sem julgamento, sem expectativa, sem pedir que eu seja outra coisa além do que sou naquele exato instante. E diz: você é suficiente. 3 palavras. Um abrigo. Uma absolvição de uma vida inteira. E eu entendo. Depois de uma vida inteira tentando ser mais bonita, mais inteligente, mais útil, mais forte, mais independente, mais compreensiva, mais tudo. Finalmente sou o bastante. Bastante. Apenas eu. Com minhas manhãs de mau humor, minhas histórias repetidas, meus medos irracionais. Não preciso performar. Não preciso merecer. Simplesmente sou, e isso é o suficiente para ser amada. O amor não chegou tarde. Se tivesse vindo antes, eu não teria os olhos para vê-lo. Teria confundido essa paz com falta de paixão, essa segurança com tédio, essa quietude com frieza. Chegou na hora certa. Na hora em que meu coração, cansado de batalhas, estava pronto para receber não um guerreiro, mas um jardineiro. Alguém para regar a terra, não para conquistá-la. Algumas pessoas não entram na nossa vida para fazer barulho, mas para nos ensinar que o coração nunca se aposenta. Ele apenas muda de ofício. Deixa de ser um soldado em alerta constante e se torna um sentinela sereno, que sabe que a verdadeira felicidade não é um triunfo, mas uma rendição tranquila a algo bom, simples e real. Se você também achava que já tinha vivido seu último amor, saiba, o recomeço pode ser mais bonito que o começo. Se este vídeo tocou seu coração, deixe um salve nos comentários. Não precisa escrever nada, só um salve. E eu vou saber que você está aqui. Compartilhe este vídeo com alguém que merece uma segunda chance no amor, mesmo depois dos 50. E se você quer mais histórias como essa, inscreva-se. Toda semana, eu trago cartas, diários e declarações. Para quem ainda acredita que o amor maduro é o mais verdadeiro. Até a próxima história. Com carinho, o coração.